Eu não posso dizer que não sabia do tema, né? Também não posso dizer que não sabia do tempo. E já vou dizendo que vou ter que correr para conseguir dizer o que penso no tempo de 40 minutos. E espero que não corra muito e que não torne muito desagradável a exposição. A ideia é de abordar a trajetória do processo de decisão judicial ao lado da trajetória de formação do direito ocidental, ou seja, fazer um paralelo da evolução do direito ocidental e um paralelo da evolução do processo de decisão judicial. Mas o processo de decisão judicial, ele sai do mesmo lugar em que brotam os processos de decisão de uma maneira geral. Ou seja, o processo decisório não difere muito. O processo decisório obedece a um mecanismo que governa todo tipo de decisão. E esse slide é um pouco provocativo dessa afirmação. A decisão judicial sai, evidentemente, do cérebro com as mesmas manifestações pelas quais nós chegamos a outros tipos de decisões. O cérebro é esse grande mecanismo, é a estrutura física mais sofisticada e mais complexa já conhecida. Tem 12 bilhões de células nervosas. A parte esquerda controla o lado direito do corpo, o lado direito do cérebro controla a parte esquerda. O lado esquerdo controla a fala e o lado direito controla as emoções. Cada metade direita dos dois olhos remete ou reflete as imagens para o lado esquerdo do cérebro. E cada metade esquerda reflete as imagens para o lado direito do cérebro. E o cérebro dá conta de reunir todas essas informações e de processar, e com isso consegue tomar decisões. Aqui, neste momento, eu estou, ao mesmo tempo que emitindo uma fala, estou recebendo manifestações do auditório que o meu consciente e o meu inconsciente estão recebendo e remetendo. O cérebro consegue reunir tudo isso para tornar possível o processo de decisão. Mas boa parte das nossas decisões, ou seja, as pesquisas apontam que 90% das nossas decisões são tomadas não pelo consciente, mas pelo inconsciente. Muitas das decisões principais da nossa vida, como a escolha de uma carreira, a escolha de uma profissão, decidir entrar no emprego ou sair de um emprego, decidir namorar ou separar, ou casar e separar, são tomadas pelo inconsciente, sem que o consciente se dê conta. E às vezes esses processos só chegam à consciência algum tempo depois. E a grande questão que se coloca é que esses processos de decisão das coisas mais banais do dia a dia não diferem estruturalmente do processo de decisão judicial. A diferença é que a decisão judicial se prende a um método, o método do direito. É a única diferença. Então, é preciso compreender a evolução desse método de guiar a decisão judicial que nós chamamos de direito. Do mito ao método do direito, rumo à modernidade.
O homem é o ser vivo que mais modifica as condições materiais de sua existência. Os animais só o modificam instintivamente e muito pouco. Os indígenas também modificam muito pouco as condições materiais de sua existência. Mas o homem modifica o seu entorno na medida que vai vivendo. A cada dia modifica de uma nova forma o meio em que vive. E no passar desse tempo, o homem vai fazendo a transição dos termos temporais, passado, presente e futuro. Mas ele o faz, ele é o único que tem a possibilidade de projetar o futuro, mas ele o faz também com o temor das próprias mudanças que causa. E por isso, ao fazer essa transição de passado, presente e futuro, ele lança como que âncoras no passado para guiar a sua trajetória rumo ao futuro. Essas âncoras podem ser denominadas como os mitos das civilizações mais antigas, que são pensamentos conceituais, que vão guiando àquela sociedade de maneira mais ou menos consciente ou inconsciente. E, numa fase posterior da evolução, vem a ideologia como forma também de estabelecer essa vinculação com o passado e projetar para o futuro. Mitos e ideologia, portanto, estão no lugar de alguma coisa que precisa ser simplificado. Mitos e ideologia estão no lugar de algo que às vezes não se quer revelar ou não se pode revelar a toda a comunidade. A modernidade precisou dos seus mitos. O Estado liberal, o Estado burguês a que se referiu aqui o professor Juarez Cirino, precisou dos seus mitos. Abandonou o direito medieval. O direito moderno se pôs no lugar do direito medieval, que não pretendia ser onipresente. O direito medieval não pretendia estar em todos os lugares da sociedade. Permitia que a vida de relação, a vida privada, a vida comercial fluísse sem intervenção do Estado. Mas o direito moderno, produto do Estado moderno liberal, abandona esse postulado do direito medieval e passa a pretender governar todos os setores da vida social. E com isso também a simbologia religiosa que existia cede lugar a uma outra razão fundante, uma razão fundante tal qual era a matéria na física clássica. Aí surge o eu cogito de Descartes e toda a filosofia que se seguiu para fundamentar esse Estado novo nascente e para fundamentar a mitologia que ele foi construindo paulatinamente para a consecução dos seus objetivos. Surgiram, portanto, o mito da vontade geral, o mito do pacto civil, o mito do princípio da maioria, o mito da proteção à property ou à segurança, o mito do primado da lei e o mito da justiça na forma de uma instituição capaz de garantir todos esses outros mitos. E esses mitos produziram os seus correspondentes no âmbito do direito. E surgiram também os mitos jurídicos da modernidade, como a concepção da jurisdição como um poder de dizer a lei, o livre convencimento dos juízes, o princípio da verdade real, a coisa julgada e tantos outros mitos que vieram e foram se introduzindo no direito moderno. Isso só foi possível pela afirmação do Estado liberal que promoveu uma espécie de censura nos saberes
derrotados pelo Estado burguês. Daí que a ficção da vontade geral do povo foi substituída pela vontade da burguesia. O princípio da maioria ficou limitado ou somente foi entendido para servir a uma minoria dos proprietários virtuosos, excluídos do princípio da maioria, as mulheres e os homens não proprietários. A proteção à propriedade foi limitada apenas à propriedade produtiva. A propriedade não produtiva foi excluída do âmbito de produção, o que possibilitou a expropriação das terras dos silvícolas. O princípio da segurança foi traduzido em uma cada vez maior criminalização dos marginalizados que não conseguiam se vincular nessa ordem econômica liberal. E, finalmente, a pedra de toque nesse estado foi a substituição do poder constituinte pelo poder constituído. Quando o abade Sieyé conclamou o povo para criar o Estado moderno e ele próprio divulgou a tese de que o povo tem o poder de se autoproclamar em Assembleia Constituinte, ele mesmo percebeu o perigo dessa ideia de conceder ao povo um poder constituinte ilimitado e logo veio a correção, a outra face da moeda de conceber também o poder constituído, ou seja, o povo capaz de ser convocado, de convocar uma Assembleia Constituinte, cessam ali as suas funções, porque o poder será entregue ao poder constituído, eleito com os mesmos princípios ou os mesmos mitos que eu me referi aqui anteriormente. Isso só foi possível pela infiltração do poder econômico na ideologia. Abandona-se aqui o sistema econômico medieval, substituído agora por um sistema econômico que foi buscar na física o princípio do atomismo. Cada ser humano é um átomo capaz de gerar riqueza. E a soma das riquezas de cada ser humano, componente desta sociedade liberal, redundaria na soma da riqueza da nação. A economia medieval, que preservava o valor do trabalho, ainda que convivesse com a escravidão, a economia medieval que valorizava a troca, proibia o lucro desmedido, proibia juros, a usura. Essa economia liberal é colocada de lado, é derrotada e substituída pela economia liberal, que pressupõe exatamente a acumulação de riqueza por cada ser produtivo da sua sociedade. Com isso vem a reboque o cientificismo, a convicção de que a ciência é capaz de resolver todos os problemas da sociedade, pondo de lado o espiritualismo que guiava a sociedade medieval. Também com isso veio o monismo jurídico. Só o Estado é capaz de legislar e no campo da jurisdição vieram os outros símbolos dessa mitologia, como, por exemplo, a configuração do magistrado, ou a representação do magistrado como a justiça vendada, de modo a só olhar para dentro e com isso poder dar a cada um o que já é seu nessa ordem econômica liberal, caminhando para uma ordem econômica globalizada. A pedra de toque dessa passagem foi o positivismo jurídico, entronizando a lei e, segundo Montesquieu, transformando o magistrado em um ser
neutro na medida em que era somente possível ao magistrado ser a boca inanimada da lei. Esse modelo de ver o magistrado como boca inanimada da lei acaba produzindo no magistrado a tendência da aplicação à crítica da legislação, porque aí ele encontra uma posição de conforto, remetendo à lei a responsabilidade pela obra que é a sentença criminal, ou a sentença de uma maneira geral. Essa mecanização do processo decisório é, de uma certa forma, uma reprodução do que Hegel e depois Marx desenvolveu como alienação, pela qual o trabalhador não se reconhece na sua obra, na medida em que ele é apenas concebido como uma peça a mais no processo de produção. Pois bem, o magistrado que também aplica a lei mecanicamente é, de uma certa forma, um magistrado alienado porque não se reconhece como produtor da decisão judicial, reservando ou relegando a lei à responsabilidade pela solução final da causa. E essa estrutura que foi implantada paulatinamente pelo Estado liberal acaba se associando, casando como uma luva, se amoldando perfeitamente à estrutura psíquica do ser humano, na medida em que a estrutura psíquica já compõe, já tem na sua essência, a subestrutura que Freud denominou de superego. Já introjetamos essa estrutura de lei, de ordem no superego, pela qual nós recebemos a influência do Estado e da família nos primórdios de nossa existência. Por isso foi muito fácil, foi muito tranquila a adaptação de um sistema positivista pelos aplicadores da lei. Mas, ainda que essa estrutura seja pesada, ainda que essa estrutura seja forte, compacta, não é possível, no processo de decisão judicial, negar a emergência do inconsciente, seja para o bem, seja para o mal. Como disse no início, o processo de decisão judicial não é estruturalmente diferente dos processos de decisão que nós tomamos a todo momento, todo dia, constantemente. A estrutura do direito não é absolutamente capaz de colocar numa redoma o processo judicial. E a emergência do inconsciente surge apesar dessa blindagem do método do direito. E se apresenta a todo momento, basta assistir audiências, basta examinar uma sentença para se verificar a emergência, o surgimento do inconsciente. Assim, é preciso concluir que a decisão judicial, por ser humana, não está imune à alienação, que vem com a aplicação à crítica da lei, mas que agora ressurge de uma maneira mais potente ainda com a aplicação de súmulas vinculantes ou com jurisprudência majoritária dos tribunais. Isso porque é muito mais fácil revogar uma lei do que revogar uma súmula vinculante. Vejam como o positivismo consegue dar a volta e ressurgir mais forte ainda. E hoje o positivismo se enfeixa não mais num congresso nacional composto por
500 e tantos deputados, não sei quantos senadores, mas se enfeixa agora em 11 cabeças no Supremo Tribunal Federal. E também a decisão judicial não é imune à irrupção do inconsciente que surge em pré-juízos, pré-conceitos, decisões antecipadas, posicionamentos antecipados antes do momento adequado, antes da produção da prova. Isso se vê claramente, às vezes, no modo de interrogar um réu, no modo de interrogar uma testemunha, no modo em que o réu é trazido no tribunal. Ali já estão expressos os pré-juízos que possivelmente governarão, ditarão a sentença que virá a seguir. Se essa moldura do Estado liberal, essa moldura do direito moderno, cunhou a justiça moderna, é preciso começar a pensar como o direito e a justiça se comportarão numa nova moldura que se coloca a moldura da pós-modernidade. A moldura da pós-modernidade que busca o prazer ilimitado. A moldura da pós-modernidade que traz em seu bojo um capitalismo internacional, uma ordem econômica globalizada, que se preocupa com a extração de riquezas da terra, maior produção, consumo, um sistema eficiente de proteção ao consumidor, para dar mais credibilidade ao sistema de consumo, para propiciar maior consumo, para propiciar maior extração das riquezas da terra, até onde a terra terá condições de suportar. Uma filósofa francesa, Simone Weil, antes da Segunda Guerra Mundial, ela já dizia que a predição de Marx de que o capitalismo teria nele já o germe da sua autodestruição, ela ainda acrescenta: a expansão econômica capitalista não está mais longe do momento em que se chocará com os próprios limites da superfície terrestre. Vejam que essa crise dos Estados Unidos foi crise de consumo. Quando a economia americana diminuiu a capacidade de consumir, os Estados Unidos entraram em crise. Nós criamos um sistema econômico no qual nós precisamos consumir. E se não consumirmos, o sistema entra em crise. Nós viramos escravos do consumo. Temos que consumir para o mundo não acabar. Mas nós podemos salvar o sistema capitalista consumindo. Quem salvará a terra quando as riquezas materiais se esgotarem, quando a terra não suportar mais a produção de tantos bens supérfluos que são usados de maneira abundante, como se nada disso fosse acabar um dia? Esse quadro da pós-modernidade não é também um quadro de alienação no qual todos nós estamos submetidos? Atender a essa lógica capitalista de consumo desenfreado não é também uma expressão de alienação? E as consequências de um tal estado de alienação são a redução do Estado. Para propiciar que o mercado avance, o Estado tem que diminuir. Por isso, algumas empresas são muito mais poderosas do que muitos países. A outra consequência são movimentos de lei e ordem, porque há sempre pessoas que não se enquadram nesse projeto econômico, são marginalizados do projeto econômico, e
é preciso que a sociedade faça alguma coisa com eles. Por isso os movimentos de lei e ordem, porque se prende, se tira de circulação aqueles que não se enquadram naquele modelo econômico. E, finalmente, o exaurimento da terra. Bom, se o Estado medieval subministrou aos juízes esse simbolismo religioso, a presença ou o concurso de deuses para a elaboração das decisões, se o Estado moderno subministrou ao magistrado a essa posição de ser um mero reprodutor dos termos da lei, é preciso uma análise crítica para indagarmos qual é o modelo de juiz e de decisão judicial que esse Estado pós-moderno vai engendrar. Porque o juiz é engendrado pela sociedade em que vive. Qual é o juiz desse Estado? O que se espera desse juiz? Se nós não estabelecermos um pensamento crítico, o que se espera da justiça pós-moderna é eficiência em primeiro lugar. E a eficiência não é só do aparato judiciário, a eficiência não é só a cobrança de dados estatísticos do magistrado e dos tribunais, eficiência também da legislação, não a eficiência que o povo ou seus representantes no Congresso desejam, mas a eficiência que vem imposta de fora para dentro. É de todos conhecido que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na década de 80, fez um estudo sobre o direito processual civil brasileiro e recomendou ao Brasil que se reformasse o Código de Processo Civil para que possibilitar o Brasil receber aqui empresas estrangeiras, porque com aquele código as empresas não viriam aqui investir. E desde a década de 90 até hoje, o que nós estamos fazendo com o processo civil? Reformando, 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 sem parar, para atender primordialmente aos reclamos da ordem econômica internacional. Há nesse complexo de situações também uma exigência que é a participação de mecanismos extrajudiciais de solução de litígios, uma maior atenção às lides patrimoniais, especialmente às consumeristas. Isso é uma realidade que se pode perceber transitando pelos fóruns. As lides ou as varas que lidam com o consumo são melhor, mais bem aparelhadas que as demais varas. O incremento dos tipos penais e do encarceramento e a obediência a um positivismo sumular e a jurisprudência dominante sem maior reflexão. Está aí o modelo de justiça pós-moderna que recomenda o Estado pós-moderno, a economia pós-moderna. Quais seriam os possíveis antídotos? E aqui começa a parte mais difícil, porque tudo que eu disse até agora, acho que todo mundo sabe, o problema é resolver tudo isso aí. Seria melhor agora que a Alessandra dissesse, olha, o seu tempo acabou. Aí eu ia dizer para vocês, olha, eu não posso resolver porque meu tempo esgotou. Eu estou aqui torcendo, mas ela, como não disse que meu tempo esgotou, eu tenho que prosseguir e dizer que os possíveis antídotos são lidar ideologicamente com a lei, ou seja, sempre interpelar a quem ela serve. Diz Dussel, um filósofo que foi
trazido praticamente, as ideias dele foram trazidas praticamente para o Brasil pelo professor Jacinto Coutinho. Disse Dussel: todo texto é suscetível de leitura ideológica que lhe dá sentido real. Já o outro filósofo, o primeiro, Dussel, é argentino, radicado no México, e talvez por isso ninguém o conheça. O outro já é americano, e todo mundo conhece. Pode-se atribuir intenções semânticas a quem criou o texto. E complementa Dworkin: um bom juiz compreenderá que faz parte de seu trabalho ser autoconsciente e autocrítico. Ou seja, é preciso interpelar ideologicamente a lei, perguntar a quem essa lei serve. O segundo antídoto seria a constitucionalização, mas pus aí uma interrogação: será que nós estamos apostando todas as nossas fichas na Constituição? E será que isso é realmente o caminho que devemos seguir? Porque vejam, quando se convoca uma Assembleia Constituinte, há uma espécie de irmanação do povo. O povo fica irmanado nesse processo de reforma do próprio Estado, de criação de um Estado novo. O povo se alia. Há nisso uma certa mágica. O processo constituinte é capaz de produzir essa mágica. Ou como o processo revolucionário também é capaz de produzir essa mágica, de irmanar as pessoas. Mas acontece que essa mágica tem tempo de duração limitado. Logo após a vitória no processo democrático, ou logo após o fim dos trabalhos de reforma constitucional, essa mágica se desfaz. Os irmãos não são mais irmãos. O direito fundamental do vizinho já vale menos que o nosso direito fundamental. O direito fundamental daquele que é levado algemado para uma audiência criminal já não é o mesmo direito fundamental de nós que estamos do lado de cá. Essa mágica se desfaz e por isso não é possível apostar todas as fichas na Constituição. Até porque os grupos de pressão que cooptaram a lei e continuam a cooptar a lei têm poder suficiente para também cooptarem a Constituição. Vejam, no caso brasileiro, 2 emendas foram produzidas, uma emenda constitucional, 2 emendas cooptadas. Uma emenda constitucional devolveu ao país 7.700 cargos de vereador. Será que isso era um anseio do povo brasileiro quando da Constituinte? Criar 7.700 cargos de vereador? Será que era esse? Nós fizemos uma revolução pacífica, nós destituímos a ditadura para criar 7.700 cargos de vereador? Vejam como a Constituição é também cooptada. E outra emenda constitucional, aquela dos precatórios da desapropriação, em que se promete aí, que se consagra um calote público, um prazo de 10 anos para que o Estado pague uma desapropriação, de modo que não é possível confiar absolutamente na Constituição. E um terceiro antídoto seria admitir a emergência do inconsciente nas decisões judiciais. Melhor do que negar a possibilidade de surgimento de preconceitos e prejuízos, melhor do que negar é admitir e tentar trazê-los ao processo consciente. E aí vem um conselho de um psicanalista, Jung. Ele dava esse conselho aos seus alunos. Ele dizia, ele recomendava que a cada sessão de terapia, os seus alunos perguntassem: como meu inconsciente vive essa situação? E a pergunta poderia ser também feita pelos magistrados.
durante a presidência de uma audiência e também durante a sua sentença? Como o meu inconsciente está lidando com essa testemunha? Como o meu inconsciente está lidando com essa informação do réu, essa resposta do réu? Como o meu inconsciente está lidando com as partes no processo não criminal, de uma maneira geral? Como o meu inconsciente está lidando com esta prova pericial? E o juiz, se fizesse essa pergunta, veria muitas vezes que a sua tendência para uma determinada solução poderia se esvair e abrir caminho para uma tendência de decidir de maneira diametralmente oposta. Daí que nós podemos começar a pensar na existência de algumas dimensões não jurídicas da decisão judicial. A dimensão psicológica na forma do inconsciente, eu já me referi, e que se revela por prejuízos e se concretiza por arbitrariedades, por argumentos de autoridade e pela evitação do contraditório. A evitação do contraditório, do debate, é sinal de um prejuízo formado no inconsciente muitas vezes. E o inconsciente tem medo de ser revelado. Por isso, quando se diz, se escreve indefiro por falta de amparo legal, se está evitando a contra-argumentação, isso já revela um determinado prejuízo. O princípio do contraditório, que tem uma importância cara para o direito, tem também nesses processos. O contraditório serve justamente para remover esses prejuízos. Uma outra dimensão é a histórica, e aqui foi referida pelo professor Juarez Cirino na sua explanação. É preciso que o magistrado se implique temporal e historicamente. Aquele eu cogito de Descartes precisa ser substituído pelo ser aí da fenomenologia, ou seja, é preciso que o juiz esteja aí no seu tempo, na sua história, na sua sociedade, que a venda não o iniba de conviver com os seus e no seu tempo. E nesse caminho é preciso recuperar o valor da tradição, que é revelada no direito por meio dos princípios, especialmente dos princípios constitucionais. É inegável reconhecer também uma dimensão ética, e essa dimensão ética põe em xeque esse passivismo com relação à recepção da lei. É preciso interpelar a lei para buscar nela o componente ideológico que pode estar escondido. Ainda, assumir as responsabilidades institucionais de participar do debate sobre convicções morais controvertidas. O juiz não pode sobrepor a sua moral, mas ele pode participar das convicções morais controvertidas, e para fazê-lo é preciso retirar os olhos do caso concreto para colocá-lo num olhar mais alto, em que se vislumbre em que momento histórico se está vivendo. E, fundamentalmente, reconhecer o processo como um espaço para tratar as partes com dignidade. O processo judicial talvez seja a única possibilidade de tratar um réu com dignidade. O processo judicial tem uma missão civilizatória, que é de dar civilidade àquele que nunca teve. O processo tem essa exigência, o processo tem esse componente de tratar aquele marginalizado com o mínimo de civilidade, talvez seja a única possibilidade dele ser tratado com dignidade.
E uma última dimensão seria a dimensão espiritual que questiona, que põe em xeque o tal princípio da equidistância, não para demovê-lo, apenas para que ele tenha a sua posição correta, adequada. Capra, que é um físico, diz que o modo de consciência em que nos sentimos unidos ao cosmos como um todo é um fenômeno espiritual. Ou seja, unir-se ao todo é um fenômeno espiritual. Uma filósofa, Hannah Arendt, diz: colocar-se no lugar dos outros para livrar-se das condições privadas e atingir um pensamento que julga e uma dignidade humana. Vejam que a cientista social concorda com o físico, colocar-se no lugar dos outros. E um religioso, Dalai Lama, diz: a atitude mental, para tanto, é reconhecer um direito natural de livrar-se do sofrimento e colocar-se em posição de igualdade. Talvez seja preciso não demover inteiramente o princípio da equidistância, mas colocar junto a ele um dever de que o magistrado se coloque na posição do outro, seja em que litígio for, litígio de família, civil, criminal, colocar-se no lugar daquele que vai receber o peso de sua decisão. É essa dimensão espiritual que questiona esse primado da equidistância, como se o magistrado devesse realmente ficar blindado de tudo e de todos, sem possibilidade de colocar-se no lugar daquele que vai receber a sua decisão judicial. E daí vem a questão, eu estou terminando, Alessandra, do ativismo judicial, que é agora um tema que se encontra em todos os lugares. O juiz deve ser ativo ou não pode ser ativo. Nós tiramos esse ativismo, ou melhor, esse primado da equidistância, nós tiramos lá da filosofia kantiana, e ele, numa passagem num livro chamado A Paz Perpétua, ele dizia que a posição do espectador é mais importante, porque é o espectador que dá dimensão à história. E ele dizia: o que fez a Revolução Francesa ser o que é, o que foi e o que é hoje, não foi a ação isolada, individual, daqueles atores que a promoveram. O que fez a Revolução Francesa ser o que ela foi e é, como marco histórico, foi a observação dos espectadores, a repercussão nos espectadores. E ele também dizia: o artista que termina uma obra de arte não tem condição de perceber a dimensão da sua obra de arte. É o espectador, aquele que está afastado, equidistante, é que tem condição de perceber a grandiosidade de uma obra. E esse pensamento recebeu a crítica de Arendt, que diz que não há nenhum lugar na história em que se possa parar e olhar para trás para julgá-la. A história não pode ser a suprema julgadora. É preciso manter a capacidade de julgar dos indivíduos. Traduzindo isso para a nossa questão de ativismo ou não ativismo na decisão judicial, nós poderíamos concluir dizendo que o juiz não deve ser sempre absolutamente equidistante. Ele pode ser ator, sim, muitas vezes para concretizar genuínos direitos fundamentais. Quando eu falo em genuíno direitos fundamentais, é porque não se deve reconhecer qualquer direito que está na Constituição como um direito fundamental.
A Constituição brasileira diz que o direito ao consumidor é um direito fundamental. Há autores que negam isso, há autores que sustentam que o direito de propriedade não é fundamental. O juiz pode concretizar, sim, genuínos direitos fundamentais. E, especialmente, o juiz tem que ser ator quando se tratar de garantir ou de cumprir as garantias constitucionais, sobretudo as garantias do processo penal, porque são essas garantias que legitimam a sentença judicial. Sentença judicial sem cumprimento, sem observância das garantias, é ilegítima. É uma sentença absolutamente ilegítima. E ele deve ser espectador, sim, durante a presidência dos atos do processo criminal. Ele precisa ser espectador para não ser surpreendido pelos seus prejuízos que afloram e vão aflorar sempre, porque juiz é ser humano e não há como blindar o ser humano da emergência do inconsciente. No campo do processo penal, o que blinda o juiz da emergência do inconsciente, ou pelo menos o que tenta blindar o juiz da emergência do inconsciente, é uma conduta realmente equidistante, especialmente no campo probatório. O juiz não produz prova. Quem produz prova no processo penal são as partes. Aí sim o juiz precisa ser equidistante. Por isso, essa afirmação absoluta de o juiz dever ser ativista, dever ter um ativismo, ou não ter ativismo, é preciso uma dose de ponderação. Em alguns momentos é preciso ser ator da cena judicial. Em outros momentos é preciso ser realmente um espectador da cena judicial, o que ocorre no processo criminal. E eu já passei do tempo, esperando aqui que a Alessandra me socorresse, para eu não ter que concluir. Como ela não me socorreu, eu vou terminar aqui. Muito obrigado pela sua atenção.